Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso ProfaceCast, o podcast da educação. Educação porque todos os conteúdos que a gente traz aqui, de pessoas que compartilham a sua jornada e de alguma coisa ali você vai aprender e vai tirar como lição para sua vida. Então você vai ter aí vários insights, vamos se dizer, lições para a sua vida, para que de algum fato que aconteceu na vida desse convidado possa também contribuir para a sua jornada ou de alguém que você conheça. Então hoje tenho o prazer de estar aqui com Geraldo Justino Fonseca. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, muito prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você por ter topado e estar aqui com a gente nessa, para você poder compartilhar um pouco da sua jornada, né? O Geraldo tem uma história incrível, que é isso que a gente quer compartilhar. Então eu não vou começar dando nem spoiler aqui para não ficar que eu conheço ele muito bem, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas conte pra gente aí um pouco da sua infância, cara. Fala aí um pouquinho de onde você nasceu, um pouquinho da sua jornada aí na infância até a gente caminhar no nosso bate-papo. Ok. Me chamo Geraldo, né? Eu nasci em Santa Isabel, São Paulo, bem aqui próximo. É uma cidade do Vale do Paraíba. Eu morei na roça. Meus pais muito humildes, muito simples. E a gente trabalhava em olaria, fazendo tijolinho de barro, né? Então era uma vida muito difícil, muito sofrida, porque quem trabalha nessa área tem que levantar muito cedo, levantava 4 da manhã, 3 da manhã, para poder, quando dá 9 da manhã, no máximo 10 da manhã, já ter cumprido a jornada, né, a tarefa do dia. E é um serviço sujo, mexe com barro, areia, então é muito sofrido e ganha pouco. Então a gente tinha muita falta de coisas em casa, né, alimentação muito precária, mas sobrevivi, é o que importa. Então são histórias, né, para a gente contar, histórias de sofrimento, mas tive muitos momentos alegres, felizes, né? Criança, jogava futebol, nadava na represa, andava de bicicleta, brincava de pneu, balançava naqueles balanços debaixo das árvores, né? Tinha umas árvores enormes. Então foi uma infância também muito, muito marcante, muito gostosa. Nós somos em 4 irmãos, são 2 homens e 2 mulheres. Tem a minha irmã mais velha que eu sou o segundo, depois vem meu irmão, depois a caçula. Então nós somos 4. Meus pais já faleceram. Meu pai faleceu em 2021, dia 3 de dezembro de 2021. A minha mãe faleceu ano passado, bem na véspera do meu aniversário, no dia 14 de outubro. Então, basicamente é isso, a minha trajetória, a minha história de vida, né? Na infância, né? Infância. E aí, você profissionalmente, você seguiu uma outra jornada, uma outra carreira. Em que Isso. momento de vida ali, você ficou até quantos anos trabalhando com seu pai ali na olaria e aí você conseguiu seu primeiro emprego? Como que foi essa transição aí que você fez? Então, eu morei nessa olaria, lá em Santa Isabel, até meus 12 anos de idade. E depois, então, isso aí foi por volta de 82, 83. Nós viemos aqui para Guarulhos, né? Na região do Bom Sucesso. E aí, o meu pai já estava trabalhando numa firma, e aí nós viemos para poder buscar novos rumos na vida, né? E aí, meu primeiro emprego foi numa chácara de plantava samambaia. Cultivava samambaia para ele, o dono lá enchia o caminhão que ele tinha para ir vender aos finais de semana. Fiquei lá mais ou menos uns 4 meses. Depois eu ingressei na parte de lanchonete, Rancho da Pamonha. Cuidava da lanchonete, aprendi a fazer muita coisa lá numa lanchonete, lanches, bebidas, caipirinha. Aprendi bastante coisa.
Entrei depois numa padaria, só não aprendi a fazer pão, que eu fiquei na parte da lanchonete. Mas lá eu fiquei pouco tempo, fiquei uns 2 meses. Aí depois eu consegui um emprego numa gráfica pertinho de casa. Eu ia almoçar em casa. Dava 13 minutos de casa até na empresa. E lá eu fiquei uma boa parte da minha vida, do tempo meu profissional. Fiquei lá durante 26 anos. Lá dentro eu tive várias promoções, subi de função, fiz cursos, me aperfeiçoei, subi de cargo, consegui um cargo de liderança. E aí fiquei lá 26 anos. Aí depois, acharam que eu não servia mais, me dispensaram, eu segui novos rumos, mas sempre na parte gráfica. Então, a sua carreira praticamente profissional toda você constituiu na parte gráfica ali. Você trabalhava, você entendia a parte, era mais de mão na massa mesmo, né? Isso, chão de fábrica. Chão de fábrica, não era no administrativo. Então, Não. você conhecia modelo de máquinas, vocês faziam basicamente qual tipo de produto ali? Então, logo quando eu comecei, a empresa fazia cadernos, caderno universitário, brochura, toda essa parte, né? Isso aí foi por volta de 1986, ainda era muito forte aquela parte de folha de almaço, Sim. né? Caderno de desenho, caderno de caligrafia. Hoje eu nem sei como é que funciona isso aí. Mas aí passou um tempo, começou a enfraquecer essa parte, porque a gente fazia muita exportação. Mas daí começou a trocar os governos, e aí começou a vir os impostos, aí enfraqueceu essa parte de exportação, e aí migraram para a parte de envelopes. Mas quando migrou para envelopes, eu já estava rodando máquina de impressão. Eu fazia a capa do caderno, aí migrou para envelope, comecei a fazer envelope personalizado. Então, minha área mesmo ficou na parte de impressão. Eu me aperfeiçoei bastante nisso. E você alcançou ali um cargo basicamente de chefia nesse tempo todo que você ficou nessa empresa. Isso, eu me tornei encarregado de produção da parte de impressão. Eu cuidava de 4 máquinas, né? Cada máquina, 2 turnos cada máquina, e cada período na máquina trabalhava 2 pessoas. Então, eu cuidava mais ou menos de 16 pessoas, 18 pessoas. Então ali eu adquiri bastante experiência e basicamente minha vida profissional foi nessa área, né, impressão. Então eu tive muito contato assim com produtos promocional para bancos, para lojas, né, roupa, que fazia muito essa parte de propaganda, folder, né, até em político a gente fazia algumas coisas, né, que santinhos. Então era uma loucura, uma corrida. Só quem está na área mesmo sabe, porque vai chegando assim o final de semana, parece uma coisa, chega na sexta-feira, lá para as 4 da tarde, chega serviço para entregar na segunda de manhã. Então, se não tem final de semana, é uma correria. Mas é coisas que... Falando nessa correria aí, e aí a sua jornada de 26 anos, então foi o momento que você casou, constituiu uma família. Fala um pouquinho aí, para quem não sabe, o Geraldo é meu cunhado, casado com a minha irmã Luciana. E aí você coloca pra gente essa relação de trabalho e família. Você tinha assim, tempo com a família, assim, bem tranquilo, ou esse seu trabalho, por exigir, né, bastante tempo, e até pela sua função lá dentro, acabava isso de impedindo de você ter mais tempo em família, e sempre, porque a gente sempre tinha você como referência, um cara muito trabalhador, começou a trabalhar muito cedo, desde moleque mesmo ali, e sempre trabalhou. Víamos assim, basicamente só à noite, quando, né, durante o dia você estava trabalhando, e muitas vezes final de semana, como você disse. Então, agora conta pra gente essa segunda parte aí, que é a constituição da sua família, seus filhos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu conheci a Luciana, minha esposa, na igreja. Comecei para a igreja, eu tinha meus 17 anos, e aí eu conheci ela na igreja. Aí depois de muita insistência, muita luta, muita oração,
A gente começou a namorar. Aí Deus abençoou, casamos e eu constituí minha família, né? Eu sou um pai de um casal de filhos. O Silas tem 24 anos, a Milena tem 20 anos, são bênção. E já estou casado já fez 26 anos, vai fazer esse ano, né? 26 anos. E é bênção. Então, no início do meu casamento, eu estava na empresa, eu rodava a máquina de impressão. E aí, como eu disse, era uma correria. Quando ia chegando no final de semana, era uma correria. O patrão, o gerente, cobrava muita gente, né, para entregar o pedido no prazo certo. Então, para mim casar foi uma luta, porque a empresa não queria me liberar. Mesmo sendo por lei, liberar os dias, não queria liberar porque tinha muito serviço. Então, como houve um preparo, né, eu já estava noivo, marquei a data, então a empresa começou já a se mobilizar para me substituir. Pegaram um rapaz para freelance e o rapaz não estava dando conta. Eu sei que aí na véspera do meu casamento, eu folguei e aí depois eu tirei uma semana após o meu casamento para poder descansar. E aí eu sei que eu fiquei na lua de mel, né, segunda, terça e na quarta eu vim embora. Só que eu ia passar o restante da semana de folga. Quando eu cheguei já tinha me ligado pedindo para eu voltar. Porque tinha um serviço lá que o cliente queria, eles não estavam conseguindo fazer. Aí eu falei para minha esposa, falei, ó, eu tenho que ir. Ela falou, não vai. Eu falei, mas eu tenho que ir. Peguei e fui. Ela ficou brava. Tinha acabado, ainda estava no lua de mel ainda a semana ali, que era de folga, eu tive que voltar. E voltei e não parei mais. Falaram, não, depois você vai pegar férias e tal, vamos te compensar. Tudo conversa, me enrolaram. Eu sei que meus primeiros anos de casamento, eu não folgava assim em férias, eu vendia férias. Não era nem tanto por necessidade do dinheiro, mas pela demanda do serviço, que era muito grande, uma correria. Geralmente eu trabalhava dia de sábado, o dia todo. Tinha vezes que até o domingo. Trabalhava para poder terminar o serviço no tempo, para entregar no prazo certo. Então, minha vida foi uma correria nessa área, né? Ganhei muito dinheiro, gastei também muito dinheiro, porque a gente sabe, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. É um erro, mas até a gente entender isso, já perdemos muito dinheiro já. Ó, já vai deixando o seu like aí, compartilha esse vídeo, que ainda tem muita história aqui para você conhecer da jornada aí do Geraldo. Legal. Fala um pouco sobre o nascimento dos seus filhos. Como que foi essa experiência aí de nascimento dos filhos? Nesse momento você pensou em falar, meu, agora eu preciso parar um pouquinho nesse ritmo acelerado do serviço? Ou mesmo assim, infelizmente, você não conseguiu devido à demanda do serviço? Então, o nascimento dos meus filhos foi bênção, né? Eu casei em 98, quando foi finalzinho de 99, meu Silas nasceu. Então, 1 ano e 2 meses de casado, ele nasceu. Assim, como todo pai, né? Eu fiquei aquele pai babão, queria agradar o filho das coisas, né, que eu achava que era o bem para ele, né? Ficava bajulando, queria sair final de semana, chegava do serviço já de noite, pegava e saía, né? Não olhava assim para o cansaço. Eu curti bastante. Eu não fui muito presente por causa do serviço, que eu sempre trabalhei longe, gastava em torno de 1 hora e meia, 2 horas para chegar até o serviço e para voltar, contando com o trânsito, era um pouquinho pior, mas assim, eu não deixei de curtir, não curti o quanto eu queria, mas curti aquilo que Deus permitiu, né? Aí, quando a Milena nasceu, eu já senti um baque, porque um filho, uma boca a mais, né? É uma coisa, agora quando é duas, aí você já começa a pensar em pedir um aumento para o chefe. Então aí eu já senti um pouco, aí, mas superamos isso. E aí eu sei que
Falei, não, um casal só tá bom demais. Né? Então fechamos a fábrica, né? Operamos e Vida que segue. vida que Você, segue. você ia nessa época já de moto para o serviço? Esse tempo que você gastava mais de 1 hora e meia, 2 horas, era ainda de transporte público? Teve um momento que você. Esse cara aqui é motoqueiro, meu. Vida louca, cachorro louco. De moto já porque você morava, você trabalhou um tempo em Bom Sucesso, mas aí depois você mudou para São Bernardo, né? São São Bernardo. Bernardo, que aí é um É. trajeto bem longo. Então, nessa época que eu mudei para São Bernardo, eu já ia de moto. Então, eu gastava, de casa até na empresa, gastava 50 minutos, né? Pauleira. Cortando, andando nos corredores, passando em algum farol fechado, Eita, quando né? dava, radar, quando era só, pegava de frente, você ia embora. Por causa do horário também, Por né? causa Que do era horário, tinha que cumprir o perigoso, né? horário, é. Então a gente faz umas loucuras aí que depois a gente se arrepende, né? Fala, não devia. Mas assim, então eu gastava em torno de 50 minutos de casa até em São Bernardo. E para voltar era um pouquinho mais, porque não dava para correr tanto, porque tinha muito trânsito, muito acidente também, então você tinha que. E outra, um pai, né? Tem a Sim, é outra esposa e 2 filhos lá responsabilidade. esperando você chegar para dar um abraço. E aí você não chega, então pesa mais nas costas. Fala, não, eu tenho que colocar a cabeça no lugar e andar certinho para poder não fazer nenhuma besteira. Só que mesmo assim eu tive vários acidentes de moto, caía, levantava todo ralado, a moto toda torta, mandava arrumar e vamos que vamos. Até chegou um ponto que eu falei, não, não vou mais andar de moto. Porque eu tomei um susto muito grande no acidente que eu tive. Eu vi o carro passando por cima de mim, só não passou porque não foi permissão de Deus. Mas assim, então eu cheguei eu mesmo, falei, não, não vou andar mais de moto. Encostei a moto, comecei a ir de ônibus. Gastava mais tempo, levantava mais cedo, ia de ônibus. Chegava mais tarde em casa, mas chegava ali, né, em segurança. Não tinha nenhuma novidade, né? Pelo perigo que a moto oferece pra gente. Legal. E aí a gente vai caminhar para essa segunda fase aí, segunda, terceira talvez, no momento que você saiu desse emprego em que você era gerente lá, você fez toda a sua carreira, 26 anos, eles te desligam da empresa e você fica um tempo, né, sem recolocação no mercado. Fala um ponto desse tempo aí de saída da empresa e ficar tanto de tempo. Como que foi isso? Você trabalhar também o seu mental, porque assim, se você olhar para trás, corrida, corrida, correria, serviço, final de semana, aí um tempo você é desligado da empresa e você fica com o tempo totalmente livre, né? E aí com aquela angústia de você sendo pai de família e tal. Fala um pouco dessa trajetória aí. Então, como eu falei, 26 anos na empresa, mas durante esse tempo a empresa fez vários acordos comigo. Então eles me dispensavam e me contratavam de novo. Geralmente elas faziam isso quando mudava de nome da empresa, razão social. Então eles acertavam meu tempo e eu começava com um registro novo. É como se eu entrasse numa nova empresa. Então aí quando me mandaram embora, eu tinha de registro mesmo 5 anos e 9 meses, né? Então aí fizeram o acerto comigo, pagaram todos os meus direitos, peguei o seguro-desemprego como manda a lei mesmo, tudo certinho. Aí o que acontece? Quando você está empregado, você é muito procurado e você é o cara, você é a bola da vez, você se sente, né? Falou, opa, eu sou bom e tal. Aí quando mandaram embora, eu pensei, se eu colocar meu currículo no mercado, Amanhã já amanhã eu já consegue. estou empregado. Falei, mas eu preciso descansar. Então eu vou dar um tempo, vou receber o seguro-desemprego. Se eu não me engano, eu peguei 7 parcelas, se eu não me engano. Então aí eu fui descansando. Descansei 5 meses, de boa. Aí quando faltava 2 parcelas, eu falei, ó, agora eu vou fazer um currículo e começar a mandar por aí. Porque aí eu posso escolher o serviço e aí talvez dê tempo de eu receber essas 2 parcelas ainda para depois começar a trabalhar. Só que não é nada disso.
mandei o currículo, eu era mais um. Ninguém queria me chamar, entrevistar, nada. Coloquei meu salário lá que eu ganhava, é um salário bom, salário de encarregado, e aí ninguém queria, não me chamava. Fiz algumas entrevistas, mas o pessoal falava que o salário era muito alto, não tinha condições de pagar. Aí eu comecei a diminuir meu salário para ver se eu conseguia. Eu sei que nessa brincadeira passou um ano certinho. Só que durante esse um ano, eu sempre meu dia a dia, eu sempre fui muito arteiro. Gostava de mexer nas coisas, consertar coisas, coisas assim de casa, parte elétrica, hidráulica, serviço de alvenaria. Eu sempre me virava, fazia as coisas, fazia, acontecia. Então, durante esse um ano que eu fiquei desempregado, eu trabalhei de pedreiro, mas para mim mesmo, meus pais, mexia em casa alguma coisa que precisava consertar, né? Reboquei muitas paredes, ajudava na igreja, os mutirões que tinha. Então eu me ocupava fazendo essas coisas. E aí eu aprendi muito, evolui bastante nessa parte de serviço de pedreiro. Fazia um monte de coisa, sentava piso, né? Dava acabamento, pintura. Então a gente ficava brincando de tudo um pouquinho, né? E esse um ano passou rapidinho, até que eu consegui um novo emprego para ganhar praticamente a metade, para fazer o mesmo serviço que eu fazia, rodar a máquina, só que ganhando metade. E aí eu comecei a trabalhar por concorrente. Eu sabia todos os segredos da empresa onde eu trabalhei, fui trabalhar por concorrente. Mas de maneira nenhuma ele me questionou sobre esses segredos, né? Eu também não falei, guardei comigo. E aí fui fazer minha vida novamente no concorrente, ganhando menos, mas estava empregado, que eu tinha que colocar o alimento dentro de casa. Sim. Então nessa empresa do concorrente, eu fiquei lá um ano e 9 meses. Um ano e 9 meses eu fiquei nessa empresa. Trabalhei lá. Foi momentos bacanas também. Sim. Aí até que um dia a síndrome de Guillain-Barré bateu na minha porta. E é isso que agora que a gente vai acontecer, que é o ponto, o pico principal aí, de que a gente pode tirar muitas lições, principalmente a superação, né? De ele estar aqui é uma prova viva de que Deus sempre não nos abandona, né? E cuida da gente nos momentos que a gente pensa que já não tem mais solução. Então, agora entra nesse episódio, né, que marcou a sua vida. Conta pra gente, então, como que foi o dia, assim, do acontecimento, pra gente ir caminhando e entendendo como que funcionou, e isso também vai servir. Você também tem um canal, né, que gravou vários vídeos que fala com as pessoas que tiveram ou têm essa doença, que talvez até é um pouco desconhecida, né? E acaba auxiliando, ajudando muito, que é o interesse nosso aqui também, trazer essa informação e de alguma forma mostrar que existe sim um lado de superação. Então, fala aí como que foi aquele dia. Eu acho que antes de eu falar como foi esse grande dia, eu preciso falar o que é essa doença. A síndrome de Guillain-Barré, esse nome que é dado, ela é uma doença muito rara, que ela é uma doença neurológica que ataca principalmente os músculos, ou seja, ela interrompe a ligação que o cérebro tem com a parte muscular do corpo. Então você vai perdendo os movimentos. É como se o seu corpo fosse os seus músculos fossem uma grande fiação elétrica. E de repente essa fiação começa a ser quebrada em várias partículas, começando das extremidades da mão, dos pés, e vai subindo para o centro do seu corpo, até chegar no pulmão, diafragma, coração. Então essa doença basicamente é isso, ela ataca a parte muscular. Então tem
tem recuperação, mas de início ela vai destruindo tudo. Então, basicamente, essa síndrome, ela é tida por esse nome porque foi um inglês que descobriu, né? E aí ele tinha esse nome. São 3 cientistas que descobriram. Então, eles levam o nome de Guillain Landry Barré. Então, eles pegaram o nome, colocaram a síndrome, batizaram essa doença com esse nome. Então, no dia 23 de fevereiro de 2016, eu amanheci, como todos os outros dias, né? Levantei 4h30 da manhã, comecei a me arrumar para ir para o serviço. Aí, durante o trajeto que eu estava indo para o serviço, eu senti um formigamento no dedinho do meu pé esquerdo. E aí, aquele formigamento começou a aumentar. Já passou para o pé direito, já tomou conta dos 2 pés e foi subindo. Começou na mão também esse formigamento. E eu nunca tinha sentido nenhum sintoma igual a esse. Comecei a falar, nossa, e agora? O que é isso? De início eu achei que era assim, o sapato estava apertado, estava formigando, mas não era. E aí foi subindo, foi subindo. Eu sei que quando foi 9h30 da manhã, eu estava na gráfica trabalhando, e aí eu fui pegar um pacote de papel, que dava em torno de 5 quilos mais ou menos. Eu não aguentei, aí derrubei o papel no chão. Aí eu vi que já estava grave o negócio. Aí eu pedi uma saída para ir para o hospital. Fui no hospital no centro da cidade, peguei metrô, fiz baldeação no metrô, sozinho, e com todos aqueles sintomas. Fui lá, passei no médico, o médico desconheceu a doença, não sabia o que era aquilo. Até então eu não sabia que era essa doença que eu estava. E aí ele falou, ó, é estresse. Toma esse remédio, depois de 1 hora você passa de novo em mim para ver se melhorou. Tomei o comprimido lá que ele passou, fiquei 1 hora esperando lá e só piorando. Eu já estava arrastando a perna, não conseguia andar mais certo. Meu braço também já tinha todo adormecido e a perna também toda dormente. Voltei nele depois de 1 hora e ele falou, ó, não sei o que é, mas como eu te falei, é estresse. Vai para casa, descansa, você vai melhorar. Aí nessa altura eu já liguei para minha esposa, para ela vir me buscar de carro. Foi ela e meu outro cunhado buscar eu, lá na Vila Mariana, me levar para casa. Aí eu almocei e fui deitar um pouco para descansar. Falei, se o médico falou que é estresse, então deve estar sabendo o que ele está falando. Deitei, dormi a tarde toda. E aí a minha esposa me chamou, ela por volta de 7 da noite, falou, levanta você ir no banheiro, porque ela também ficou assustada. Falou, como esse homem deve estar agora? Aí eu fui levantar, já sentia uma grande dificuldade. Fui me arrastando, encostando nas coisas para ir no banheiro. Cheguei no banheiro, eu me lembro que eu estava com uma bermuda jeans, eu tinha que abaixar o zíper e abrir o botão. Eu já não conseguia, eu já tinha perdido todos os movimentos das 2 mãos. Eu chamei ela para me ajudar, ela me ajudou. E aí eu falei para ela, eu quero ir para o médico. E geralmente o homem não gosta de médico, eu era um desses, não gostava de ir para médico. Então para mim chegar e pedir para me levar para o médico, o negócio está sério. Aí me levaram para Guarulhos, no hospital. Chegou lá, eu já não conseguia descer do carro, não conseguia mais andar. Pegaram a cadeira de rodas, eu fui de cadeira de rodas, e aí ficou aquele jogo de empurra, empurra. Levava para um especialista, não, leva em outro. Aí levava em outro, não sei o que é. Eu sei que passei a noite toda nesse empurra, empurra. Me colocaram um soro para poder hidratar, eu fiquei nesse soro, mas não mudou nada o avanço desse formigamento. Eu sei que eu cheguei nesse hospital, era umas 8 da noite. Passei a noite toda nesse empurra-empurra. Aí até que de madrugada
chegaram à conclusão, depois de pesquisar no Google, chegaram à conclusão que poderia ser síndrome de Guillain-Barré. E aí falaram, para a gente ter certeza, para fechar esse diagnóstico, tem que fazer o exame do líquor da espinha. E o rapaz que vai colher isso aí, só chega no dia cedo. Então eu fiquei de madrugada indo lá, tomando soro, e eu só piorando. Quando amanheceu o dia, o rapaz chegou, foram colher o líquor da espinha. Só que eu já estava sem movimentos. Eu me lembro até um fato engraçado, ele falou assim, ó, tá vendo essa agulha? Eu vou enfiar ela na sua espinha e se você se mexer, ela pode quebrar. E se quebrar, você vai ficar tetraplégico. Então, não importa o tanto que doa, você não pode se mexer. E aí eu falei, nossa, como vou me mexer? Eu já perdi os movimentos, não tem nem como. Né? Aí ele foi, enfiou a agulha, colheu o líquor, sentiu uma dor muito forte, mas não conseguia se mexer mesmo. Fizeram o exame e deu que estava alterado e acusou essa doença. E aí o que eles iam fazer comigo? Aguardar para ver qual seria o próximo passo. E nem eles mesmos sabiam que ia fazer comigo. Eu lembro que a essas alturas já estava de tarde, eu estava já começando a ficar de noite. Eu falei para minha esposa, ó, eu estou morrendo. Porque eu comecei a sentir falta de ar. Não tinha mais expectativa de melhora, só estava ladeira abaixo. Aí eu falei para ela, estou morrendo, faz alguma coisa aí. Aí ela foi lá, conversou com a enfermagem, falou, ele está morrendo, tem que colocar ele na UTI. Aí ele falou, não, só vai para a UTI quando a pessoa está morrendo mesmo. E aí foi passando o tempo, fui piorando, com dificuldade para respirar. Eu pensava comigo, vou só esperar a morte chegar, não tem o que fazer. Aí me colocaram na UTI. E lá na UTI, eu lembro que a minha saliva, eu comecei a me engasgar com ela. Não tinha força para engolir a saliva. Porque eu já tinha perdido os movimentos também da língua. Porque o nosso corpo é quase 100% músculo. Sim. É muita musculatura. E essa doença está com músculo. Aí colocaram aquele sugador que o pessoal usa no dentista para sugar com a saliva. E aí me sedaram. Aí eu dormi. Aí apaguei. Aí fiquei ali nas mãos de Deus. Não tinha que ser feito. Fiquei ali. Passou-se um bom tempo. Passou mais de mês. E aí a minha esposa que teve toda a luta para poder correr atrás de medicação, insistir com os médicos, com um convênio, porque um dos principais medicamentos para conter esse avanço dessa doença é um soro que chama imunoglobulina. E você tem que tomar vários frascos desse soro para poder ele conter o avanço da doença. Só que esse soro, cada frasco é caro. E o convênio não queria, né, liberar esse soro. Minha esposa teve que fazer uma carta lá, escrito à mão, mandou lá para o convênio, para a central, para poder liberar o hospital colocar esse soro em mim. Então foi um momento muito difícil. E só eu trabalhava na época, então não tinha outra fonte de renda. E de repente eu nessa situação, indo para a Caixa, para depender de INSS, que demora a ser liberado. Então foi muito, muito difícil para minha esposa. Veio naquela situação ali, moribundo, né? Não tinha perspectiva de melhora nenhuma. E veio naquela situação e começou a passar necessidade. Então foi momentos difíceis, né? Só ela mesma para dizer quanto que ela sofreu, né? Passando por todo esse momento, vendo eu naquela situação difícil ali, jogado na cama, sendo bem cuidado, mas ali na cama ali,
totalmente imóvel, não conseguia me comunicar com ela porque eu perdi todos os movimentos, fiquei tetraplégico, só mexia o olho, conseguia piscar o olho, só que eu vivia uma boa parte do tempo sedado. Então quando ela ia me visitar, ela chamava, eu abria o olho, não tinha expressão nenhuma facial, não conseguia me mexer. E aí ela, nossa, eu vim aqui te visitar, você vai melhorar, você vai ficar bem, você está com tal doença. Eu só ouvia, mas o sono era maior, né? Por causa da sedação, dormia o tempo todo. E ali fiquei no primeiro hospital, eu fiquei 35 dias. Aí me levaram para um hospital do convênio mesmo. Lá eu fiquei mais 17 dias internado. Só que viram que eu não tinha nenhuma melhora, então decidiram me levar para uma casa de apoio, uma casa de reabilitação, para ver, né, o que ia ser feito, porque eu estava ali na UTI, eu estava ocupando o lugar de outras pessoas, né? E eu não tinha nenhuma perspectiva de melhora, então para que gastar uma vaga de UTI com alguém que não tem chance de melhorar? Me levaram para essa casa de apoio. Lá nessa casa diminuiu a minha sedação para ver se eu reagia, e eu comecei a reagir, né? Comecei a abrir o olho, ficava acordado, só que nessas alturas eu já estava usando traqueostomia, ventilador mecânico, dependia 100% do ventilador mecânico. Se tirasse a ventilação, eu morria porque não tinha força para respirar, puxar o ar. Então foi momentos tensos, difíceis. E uma das coisas que marcou bastante nesse período, nessa fase, é que a pessoa acamada, ela tem que ser virada da cama várias vezes no dia, para não abrir feridas, escaras. E eu adquiri uma escara na região da sacra, no final da espinha, uma ferida muito profunda. Ferida essa que daria para enfiar uma mão assim, ó, a mão fechada, caberia a mão. Eu tenho fotos, dá para ver o final da espinha, o osso, você vê aquela carne viva, negócio feio de se ver. Então, para melhorar, para não ter muito sofrimento, você tem que ter um colchão pneumático, um colchão que ele fica à base de ar, ele enche, murcha, então quando um enche, outro esvazia. Outra parte são vários gominhos. E esse colchão na época estava em torno de R$ 800, caro, caríssimo. Em 2016 isso aí. E aí minha esposa não tinha condições de comprar. Aí ela teve a ideia de colocar no Facebook se alguém tinha um colchão desse, se podia emprestar. E aí um rapaz falou para ela assim, coloca o nome da conta. Coloca o nome da conta que eu vou depositar uma oferta. E pode ser que tenha outras pessoas também que quer ajudar. Aí ela colocou o nome da minha conta. E começou a chover dinheiro. Muita gente ajudando, pessoal bem solidário, começou a ajudar. E aí eu lembro que, né, depois ela contando, que ela conseguiu comprar o colchão, pagou umas contas, comprou roupa para o nosso filho, que já estava com 16 anos, precisando de roupa, né, para jovem, rapaz, e a roupa já estava apertada, pequena. Aí ela conseguiu comprar roupa para ele, conseguiu pagar umas contas. Eu sei que o dinheiro que ela arrecadou no Facebook, na época, daria para comprar entre 4 a 5 colchões naquele valor. Então a gente vê que tem pessoas boas, pessoas ajudam a gente. Quando as pessoas veem que não é picaretagem, é um negócio sério, o pessoal ajuda. Sou muito grato a Deus pelas pessoas que me ajudaram, pessoas que
se solidarizou, né, nesse momento difícil que eu passei e ajudou. Muitas doações. Minha esposa conta assim que ela precisou mandar mensagem no Face pedindo para o pessoal parar de ajudar, porque a oferta, a ajuda já tinha suprido toda a necessidade. A igreja também que eu participo, eu sou evangélico, a igreja ajudou bastante, né, muitas ofertas. Na época eu tinha um carrinho 1000, então para minha esposa ir me visitar, que ela ia todos os dias, para ela ir me visitar todos os dias, ela gastava um tanque de gasolina. E aí, R$ 100 enchia o tanque. E como ela não estava tendo nenhuma renda, a parte de alimentação não faltava, porque eu moro junto com a minha sogra, numa casa no mesmo quintal. Então, a parte da alimentação, a minha sogra não deixou faltar. Ela cobriu essa parte, né? Fazia comida, né? Ajudava. E só que não tinha dinheiro para comprar gasolina. E eu me lembro que Deus foi tão bom, tão fiel, que toda semana, no final do culto, vinha alguém e dava uma oferta para minha esposa, R$ 100. Muitas vezes eles pegavam o dinheiro escondido, nem ela via o valor que era. Dava na mão dela, falava, guarda no bolso. Ela guardava, ela não sabia quanto era a oferta. Chegava em casa, ela ia olhar, R$ 100. E aí, todo final de semana, vinha alguém e dava R$ 100. E foram passando os meses, isso foi por várias vezes o pessoal fazia isso. Quando foi passando os meses, eu fui melhorando. E aí minha esposa falou assim, eu não vou mais todos os dias se visitar. Eu vou 2 vezes por semana, 3 vezes. Aí, ó, milagrosamente, parou essas ofertas. Parou. Ela não comentou com ninguém que ela fez esse propósito de não ir todos os dias. Ela parou essas ofertas. Então eu vejo que foi a mão de Deus suprindo, ajudando, né? E cuidou de uma maneira assim toda especial. Então eu comecei a voltar aos meus movimentos, né? E aí foi uma experiência, até me emociona quando eu falo nessas coisas, porque eu vi a mão de Deus agindo, né, tão próximo. Porque a gente fala assim, Deus cuida, Deus supre, Deus não vai deixar faltar nada, mas muitas vezes é só da boca para fora. Então, quando você vê ali na sua frente a ação de Deus, você fica ali de boca aberta. Então, eu vivi várias experiências, vários momentos assim, né, únicos na minha vida. Deixa eu te perguntar uma coisa em relação a esse momento aí. Primeiro, você tinha noção, assim, quando você estava internado e quando iam visitar e você falou da sedação e tal, você tinha essa noção das pessoas que estavam lá? Você entendia todo aquele contexto? Ou era uma coisa assim, que, tipo, depois não dava, era vagas lembranças? A segunda coisa, fala um pouco do episódio em que os médicos meio que desenganaram e deram até um recado forte para sua esposa. E isso mostra, né, que quando a gente tem o alicerce, que é Deus, e a família unido, né, a gente não vai largar a mão de ninguém, a gente vai lutar até o final. Então, eu queria que você contasse esses 2 episódios para a gente contextualizar aqui também. Então, eu via tudo. Como eu te falei, eu estava sedado, uma boa parte, mas eu via tudo. Eu entendia as coisas. Eu só não compreendia o porquê de tudo aquilo. Por que eu estava na cama, não tinha forças para levantar. Então eu compreendia. Eu só não entendia, né, o porquê disso. Porquê disso tudo. A ficha não tinha caído. Eu lembro até uma vez que a Luciana foi me visitar. Foi com você me visitar. E chegou lá, ela falou assim, eu vim aqui com o Alexandre, que é meu outro cunhado.
vim eu e o Alexandre te visitar. Aí eu olhei assim e vi que era o Rodrigo. Aí eu olhei para ela, tipo assim, você tá é besta? Tá mentindo, Tá me né? tirando? Eu sei quem tá aí. Então ela percebeu isso, ela deu risada, então ela viu que eu estava entendendo, né? Então essa foi Teve um fato que vocês se comunicavam por piscada, né? Como isso. que foi esse Então, a episódio? gente desenvolve métodos, né? O ser humano é bom nisso. Tem que ser investigado pela NASA mesmo, igual o pessoal fala. Eu queria contar coisas para ela, coisas assim que estava acontecendo no dia a dia ali do hospital, só que não tinha como. Então ela via a minha agonia, o meu olhar, eu querendo dizer alguma coisa. Porque quando a gente convive muito tempo com a pessoa, até do jeito da pessoa, né, ficar assim, você sabe que ela quer falar alguma coisa. Euforia, né? E aí ela falou assim, e agora? Como que eu vou me comunicar com ele? Aí ela perguntava as coisas, eu respondia com um piscar do olho. Ela falava, você está bem? Eu piscava, né? Ela falou, pisca se você está bem, eu piscava. Então aí ela falou, não, mas tem que ter mais informação. Aí ela pegou o alfabeto e mostrava o alfabeto para mim. E aí ela ia apontando para a letra. Aí quando era a letra que eu queria, eu piscava. Então ia formando palavras. E aí teve até um episódio que um dia me derrubaram da cama. Foi me dar banho, duas senhoras foram me dar banho no leito. E eu era pesadão, e aí me derrubaram da cama. Aí quando ela foi me visitar, eu queria contar para ela isso aí. Aí ela viu minha empolgação, pegou o alfabeto, e aí começou a apontar as letras, eu comecei a piscar, formou a letra. Formou a frase. Ontem quase morri. Aí ela não sabia que eu estava a sedação muito forte, muito sono, e eu só conseguia falar isso. E aí dormi. Daí ela começou a me apalpar, levantou minha cabeça, olhou minhas costas para ver se tinha algum hematoma, alguma coisa, e viu que na minha nuca tinha um galo, um caroço. Foi uma queda que eu tive. Ela chamou o médico falou, não, isso aí todos os pacientes acamados tem isso mesmo, é normal. Então escondeu dela, né? Então essa parte de comunicação a gente começou a se comunicar dessa maneira. Teve um episódio também que foi muito chato, muito forte, muito marcante. Durante esse período que eu estava lá nessa casa de recuperação, essa casa de apoio, então eles queriam saber se eu ia ter uma melhora ou não. Aí chamaram uma neuro, um especialista, médico do convênio, para poder me examinar. E essa médica chegou lá e pegou uma caneta, a tampinha da caneta, e passou na sola do meu pé, para ver se eu reagia, se eu tinha algum reflexo. Não senti nada. Dobrou minha perna, meu joelho, bateu com o martelinho, para ver se eu chutava. Não tive nenhuma reação. Ela falou, tá bom de exame. Aí falou, agora vamos lá. Preciso conversar com vocês, com a minha esposa e com o médico da clínica. Foram para a sala do médico, longe de mim. E aí essa médica falou para minha esposa, falou, ó, o seu esposo não tem mais jeito. Ele vai ficar vegetando o resto da vida dele. Então eu te dou um conselho. Nossa, é até difícil falar. Eu te dou um conselho. Você é nova ainda. Deixe ele aí e vai viver a sua vida. Porque não tem mais jeito. Aí a minha esposa, ali foi sabedoria de Deus. Ela falou assim, como eu posso deixar ele aí viver minha vida, sendo que ele é minha vida? Então,
ela contando para mim depois que até o médico da clínica, o médico ficou revoltado com essa médica. E aí ele não, ele falou, nossa, essa médica não tem coração. Falar uma asneira dessa. E aí passou poucos dias depois que essa médica falou isso, eu comecei a ter melhora. Eu comecei a mexer o ombro, conseguia mexer assim, ó, bem sutil. A perna também, eu comecei a mexer a perna. Ali foi, parece assim que Deus estava mostrando, falou, ó, quem manda aqui sou eu. Não vai ser uma médica qualquer que vai vir aqui e vai dar a sentença para o meu filho. Então, aqui não. A última palavra vai ser a minha. E aí eu comecei a ter melhoras. Comecei a melhorar, mexer a perna, né? Bem devagar. Muito tempo depois. Fui mexendo, mexendo. E aí fui ganhando mais liberdade. Aí eu também fui melhorando na parte respiratória. Fui ganhando mais autonomia, né? Devagarzinho eles foram tirando o ventilador mecânico. Eu deixei de usar o ventilador mecânico. Foi passando meses, né? Meses após meses, fui tendo essa melhora. Então foram experiências assim, nossa. Se for contar, tá, cada detalhe, a gente fica aqui talvez 10, 20 horas só para contar, reviver. No final aqui a gente vai colocar um vídeo para vocês verem todo esse momento em que eles fizeram captação de vídeo e aí a montagem ficou muito bacana porque você vê a evolução. É, Mas aí vamos chegando no final. Conta aquela experiência. O Geraldo ele é da Igreja Batista do Bom Sucesso e ele é convidado muito aqui também. Até fica, né? Quem quiser ter um convite de levar ele para uma experiência de contar essa trajetória na igreja, numa escola, você aceita o convite, né? E aí teve a experiência de que você já estava bem melhor, tirou já ali A traqueostomia. traqueostomia, e aí te fizeram ali ó, você tem um desejo aí, como se fosse o gênio da lâmpada. O que você quer comer que faz tempo que você não come? Afinal, você ficou 1 ano e quantos meses? 1 ano e 8 meses internado. Não é nada, não são dias mesmo, são quase 2 anos naquela situação. E aí, fala especialmente nesse dia, o que você escolheu para comer? Hoje eu dou risada, né? Do que eu escolhi. Imagine só, eu ficava no quarto onde a gente estava, nós éramos três pessoas, 3 pacientes. E aí, cada um com um tipo de doença. O rapaz da minha esquerda teve traumatismo craniano. Ele sim estava vegetando. Infelizmente, está até hoje vegetando. 8 anos após, ele estava Foi uma queda que ele teve, né? uma queda, bateu a cabeça. Caiu de um galpão, um telhado, caiu de cabeça. O outro rapaz, da minha direita, ele teve aquela doença chamada ELA. Ele, infelizmente, já partiu. Então, cada um teve um tipo de doença. Eu, como eu tinha uma vida normal, sempre gostei de abusar na parte da alimentação, comer comidas gostosas, ir para feira, comer pastel, McDonald's, sorveterias, né? Bob's, milkshake, né? Coca-Cola, churrasco, daquele jeito. Aí eu lá assistindo televisão e via, foi em 2016, teve a Olimpíadas do Rio. Eu via, ó, acredite se quiser, eu vi os atletas durante o intervalo do vôlei, dizia lá pro técnico conversar, eles pegavam um copinho de água, ia beber água, davam uma golada e jogavam no chão. Eu estava ali naquela larica tão forte que até a água, eu era louco para beber água, porque eu bebia água, mas pela sonda, e eu usava uma sonda no nariz,
Então eu não sentia o frescor da água descendo assim na garganta, né? Não sentia. E eu queria sentir. Então eu via na TV aquilo e ficava ali, nossa. E a TV ficava ligada de manhã cedo até a gente ia dormir à noite. Então eu assistia a programação toda. E aí tinha aquele programa de culinária. Ali era uma tentação. Aí eu via eles fazendo aqueles pratos, aqueles saborosos pratos. Eu falei, nossa, ai, como eu queria. E ficava ali, propaganda assim de bebida. Nossa, uma vontade imensa. Aí chega um belo dia que eu já estou bem melhor, já tirou ventilador mecânico, estava usando a tráqueo ainda. E aí a fonoaudióloga que estava me acompanhando falou assim, ó, seu Geraldo, eu queria saber do senhor se o senhor tem alguma comida, alguma bebida que o senhor queira muito beber ou comer. Então, a gente está chegando no dia, um ponto, que eu vou te dar um alimento ou uma bebida. Então, eu queria saber do senhor, se fosse o senhor escolher agora, me fala duas coisas que o senhor mais quer, ou comida ou bebida. Que aí, dependendo, eu vou ver se eu posso te dar. Eu falei, tá bom. E na época eu já estava falando, porque tirou a mangueira do ventilador, só que tampava, usava uma válvula, né? Eu conseguia falar, saiu o som da minha voz. Aí eu falei para ela assim, ó, duas coisas que eu mais quero para esse momento, eu quero batata frita e Coca-Cola. Ela, meu Deus, dois veneno. E aí ela falou, bom, desses dois, né, por causa do risco também, o que eu posso te dar é a Coca-Cola. Aí eu já comecei a sonhar com aquela Coca-Cola geladinha, né? Aí chegou o grande dia. Ela foi, falou, ó, eu trouxe para você hoje. Comprou aquela latinha pequenininha, que acho que é 200 ml, tem uma menorzinha. Sim, né? sim. Ela falou, ó, isso aqui é para o senhor, ó. Você vai beber duas vezes. Eu falei, tá ótimo. Enchi um copo colocou metade, né? 50. Aí falou, ó, o senhor vai beber agora. Aí me sentou na cama, eu dei aquela golada, nossa, fui nas nuvens. Bebi, foi a melhor Coca-Cola que eu tomei toda a minha vida, foi aquela. 2 anos depois, né? Tentou. Quase 2 anos. Ali estava em torno de 1 ano e 6 meses quando aconteceu isso. Sim. Aí ela falou, agora a outra metade da latinha, eu vou vir amanhã, só vou beber amanhã. Eu fiquei torcendo para ninguém beber minha coca. Aí no outro dia ela foi e me deu outra coca. Eu falei, nossa, coisa boa. A batata frita ela não deu, porque tinha a questão também da musculatura da minha parte da deglutição. Porque eu tinha perdido a força também. Então, de repente, se ela me desse a batata frita, eu não ia conseguir engolir. Entendi. Eu acredito que não era nem tanto assim pela parte da gordura, né? Mas era essa questão de eu me engasgar. Então, várias histórias, várias experiências. Nossa, Ó, pra gente até resumir um pouco disso e o vídeo vai trazer muitas informações também, vamos colocar aqui o vídeo para você acompanhar e aí no final o Geraldo traz uma mensagem para quem está nessa situação, para quem tem um parente que está nessa situação e aí a gente fecha aí que nosso encontro sensacional. Bora lá.
Geraldo, depois de toda essa trajetória aí de vida, é difícil a gente ouvir, e eu que já ouvi várias vezes, a gente não se emocionar. E para você também que conta, né, você acaba revivendo todo esse momento difícil de vida. Antes de você dar uma mensagem para pessoas que. Eu sei que você participa de um grupo de pessoas que passam, né, por essa doença, que acabam se ajudando ali. Você criou seu canal, Geraldo Justino, o nome do canal? Arroba Geraldo Fonseca. Geraldo Fonseca. A gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo para você ir lá, dar uma olhada também nos vídeos, se inscreva no canal dele lá. Tá um pouco parado, mas depois, de repente, a partir de agora, dá uma retomada e as coisas vão caminhando. Mas antes de você dar essa mensagem, conta o episódio, assim, da sua chegada em casa, de passar tudo aquilo e você saber, agora você vai para casa, como que foi esse momento de você voltar para o seu lar, e o fato de uma conquista. Acho que uma grande conquista é você voltar a dirigir. Fala em pouco, ali, resumidamente, esses dois pontos aqui para a gente ir para a mensagem final. Olha, a questão de voltar para casa, eu tinha uma falsa ilusão. Eu imaginava assim, quando eu estava em casa, eu estava bom, eu achava assim, quando eu tivesse alta, quando eu botasse os pés dentro de casa, E tu se transformar. a doença ia ficar pro lado de fora. Entendi. Ela não ia entrar comigo junto dentro de casa. Então eu tinha essa falsa esperança. E só que ela entrou comigo dentro de casa. E aí eu fui vivendo meu dia a dia essa doença, as minhas limitações. Então eu tive que me adaptar, muitas coisas, me adaptar. Né? A minha chegada em casa foi um momento mágico, porque eu fui muito bem recebido pela família e foi um momento de festa, só que eu tinha essa falsa esperança, né? Então, aí quando eu me dei conta, eu só tinha mudado de endereço, o meu problema mudou de endereço, agora eu estava dentro da minha casa, convivendo com a minha família. Então, tudo que eu estava passando no hospital, eu trouxe para dentro de minha casa, essa limitação, né? Então, eu tive que ir melhorando aos poucos, me evoluindo, né, fisicamente, a minha melhora com o tempo, mas dentro de casa. Então, foi um momento assim, de muito aprendizado. Nesse período que eu vim para casa, eu comecei a participar de um grupo no WhatsApp, pessoas do Brasil todo, até fora do Brasil, pessoas que têm essa doença. Então ali a gente fala a mesma linguagem. Tudo que eu passei, eu coloco lá. Tem gente passando também ainda hoje, gente que está começando essa trajetória, gente que já está há um bom tempo, até mais que eu. Então cada um conta sua experiência. Então ali a gente se tornou uma família, né? A gente é muito unido. Então a gente conta as coisas, quando alguém pergunta alguma dificuldade, a gente fala, eu já passei por isso, porque sempre tem um ou outro que conta, que fala que passou. Esse canal hoje, esse grupo, a gente tem mais de 200 pessoas no Brasil todo. Gente de toda que é a região do nosso país que passa por essa dificuldade. Tem gente lá nos Estados Unidos, gente na Itália, né, que também passa esse mesmo problema que está nesse grupo. Então, durante essa minha trajetória de recuperação, eu cheguei num ponto da minha evolução, porque eu já estava conseguindo andar. Eu já conseguia entrar no carro, sozinho, e sair do carro sozinho. Quando alguém me levava assim para o mercado, por exemplo, eu conseguia andar dentro do mercado com a ajuda da muleta ou usando o carrinho do mercado como uma muleta. Seguro no carrinho, vou empurrando, então eu estou de boa. Distâncias curtas dá para andar. Só que chegou num ponto que eu queria algo mais e me emperrava quando eu chegava no carro.
Então eu precisava de alguém para me levar, para me buscar, estar junto comigo. Aí eu falei, não, eu consigo dirigir. Até um dia que meu irmão chegou e pegou o carro dele e falou, a gente vai dar uma volta. Me levou para uma estrada deserta. Ele falou assim, você quer dirigir? Eu falei, você tá me tirando. Ele falou, não, quer? Tô falando sério. Eu falei, quero. Eu falei, então tá. Desce do carro. Aí ele desceu lá do motorista. Eu fui andando, apoiando no carro. Entrei, sentei lá no banco do motorista. Aí ele foi, colocou o cinto em mim. Falou, você tá bem? Eu tô bem. Regulou as coisas para mim. E foi, sentou lá do passageiro. Ele falou, pode ir. Eu liguei o carro e fui. Carro automático. Ele falou, é só acelerar. Acelerar e frear. E manter o carro na rua. Aí eu fui, falei, nossa, que sensação boa. Aí comecei a dirigir. Só que era só o início de uma luta, que eu tinha que tirar a habilitação PCD. Nossa, fui atrás disso, fui no neuro, ele não queria me dar. Eu tive que usar toda de uma estratégia para conseguir pegar o laudo. Eu tinha que ir no neuro pegar um laudo para levar na autoescola, para eles liberar para ele fazer aula de volante, para ver se eu estava hábil ou não. O neuro não queria dar. Eu falei, nossa. Aí a minha esposa falou, ó, vamos usar outra estratégia. Como a gente tem um convênio, vamos ver um outro neuro. A gente marca com outro e vamos vendo todos os neuros, para ver se todos têm o mesmo pensamento. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no primeiro neuro, eu fui de moletom, camiseta, de moleta. Eu já conseguia andar sem moleta. Tinha um medo de cair, mas conseguia. Aí eu falei, então vou fazer diferente. Vou cortar o cabelo, fazer a barba, né, colocar uma camisa dentro da Na calça. estica. Vou dar aquele mudado de visual para causar. Sim. Marcou outro neuro, fiz tudo isso. Chegou o dia, fui lá no neuro. Sentei pertinho da sala dele, para andar menos. E quando ele chamou meu nome, abriu a porta e chamou meu nome. Levantei do banco e fui lá todo durão andando, né, bem aprumado. Ele me viu, achou esquisito, mas aí perguntou o que eu queria. Eu contei minha história para ele. Falei, eu quero tirar a habilitação. Eu preciso do laudo. Ele falou, pois não. Fez o laudo, me deu. Falou, o que o senhor precisar, pode me procurar que eu te ajudo. Falei, tá bom. Levei na autoescola, fiz a matrícula, fiz as aulas, fiz baliza, certinho. Marcou-se o dia de eu fazer, né, de eu passar no médico, na junta médica, para poder liberar eu para mim fazer o teste final. Fui no médico, o médico não queria liberar. Falou, o senhor não tem condições, o senhor não tem força na mão. Falei, doutor, eu quero habilitação, não é para mim dirigir por aí, feito doido. Eu quero habilitação para mim poder ir para uma igreja. Eu contei. Eu tenho dificuldade para andar longas distâncias. Não consigo subir no ônibus, um degrau muito alto. Para descer também eu posso cair. Então o carro vai me ajudar. E nem sempre eu tenho alguém para me acompanhar. Eu quero um carro para isso, para mim ir no mercado, ir numa farmácia, ir na igreja, ir na minha mãe, Pra vir aqui no. para vir aqui. E aí ele falou, tá bom, vou te dar por 1 ano e meio. Me liberou a habilitação 1 ano e meio. Tirei a habilitação, passou-se 1 ano e meio. Dirigi horrores. Nossa. Foi a sensação da Coca-Cola, né? Foi. Passou rapidinho 1 ano e meio. Tive que renovar. Marquei lá no poupa-tempo. E aí fui passar no médico, o médico falou, não vou te dar a renovação. Não tô louco. E aí eu fui contar pela história, ele falou, não tem conversa, eu não quero, não vou te dar. Falei, tá bom.
Ele falou, nem adianta você marcar com outro médico, porque sua ficha vai ficar comigo. Você só vai conseguir, pelo sistema, passar comigo. Então não tem outro jeito. Eu falei, mas e aí? Ele falou, ó, me faz todos os exames novamente com o seu médico e me traga aqui. Fui nesse médico que me deu o laudo, contei a história para ele. Ele falou, esse médico tá louco. Essa sua doença ela é muito lenta a recuperação. Então não vou te submeter a novos exames, não. Vai ser só sofrimento, perca de tempo. Vai dar os mesmos resultados. Ele falou, vou fazer uma carta. Você leva para ele. Fez a carta, eu levei para o médico. Cheguei para o médico lá e ele falou, ó, não vou nem olhar essa carta. Esse seu médico perdeu tempo. Não vou ler essa carta. Falei, mas e aí, doutor? Vou ficar nessa agora? Ele falou, eu vou indicar para você passar numa junta médica. Se eles quiserem liberar, cada vez que você marca, você tem que pagar. Aí é cento e pouco, não, R$ 120 mais ou menos, cada vez. Marcou com a junta médica, 3 médicos. Então esse valor 3 vezes. Já tinha pago para ele, então foi 4 vezes esse valor. Marquei com o médico. E para minha surpresa, no dia que eu cheguei nesse médico, que tinha junta médica, eram 3 médicos. Uma psicóloga, 2 médicos, né, clínico geral, do Detran. Quando eu cheguei lá, entrei na sala, quando eu olhei para o médico, era o médico que me deu a primeira habilitação de 1 ano e meio, que eu falei para ele que eu queria habilitação para mim fazer isso, fazer aquilo. Ele falou, o que o senhor quer aqui? Contei a história, ele falou, oxe, quem é esse médico que não quer te liberar? Mas por que eu não quero liberar? Ele falou que eu não tenho força na mão. Aí ele me deu um aparelho, aperta aqui. Fui apertar, não consegui. Ele falou, aperta minha mão. Deu a mão assim para mim, eu apertei com força. Ele falou, o senhor tá forte. O outro médico me apertou minha mão. Eu falei, não, o senhor tá bom. Aí a psicóloga falou, mas por que o médico não quer te liberar? Só por causa da mão? E suas pernas são boas? Eu falei, são. E eu uso órtese na perna, no pé. E ela foi, apalpou minha perna, parte da canela, e sentiu, eu estava de calça, ela sentiu a órtese. Ela falou, o que é isso? Parecia que eu estava escondendo, né? Mas não era. Sim. Eu falei, eu vou deixar aqui, se ninguém vê, ninguém viu. Mas se ver, eu vou ter que... Eu levantei a calça, falei, eu uso órtese aqui, ó. Mostrei para ela, falei o porquê que eu uso órtese, que eu tenho os pés caídos. Geralmente nosso pé fica em 90 graus assim. Meu pé fica caído assim. Então, para mim andar, eu esparro. Qualquer emenda de piso, eu posso tropeçar e cair. Eu uso a órtese por isso. Para dirigir também é bom. Você está acelerando, de repente precisa frear, e o pé morto ali, então você vai... Então é bom por isso. Aí eu contei para ela, ela falou, você tem força na perna? Eu falei, tenho. Ela colocou a mão assim e falou, ó, chuta aí. Eu chutei, toda a força. Eu falei, agora é a hora. Ela falou, força o senhor tem. Ela falou, tá bom. Assinou também. Os 3 médicos liberou. Aí renovei novamente por 5 anos. E aí eu estou aí nesse período ainda, né? É sentir que a vida tá voltando ao normal, né? Voltando. Isso vai dando um sentido de vida. Muito bacana. Tem muito mais histórias. Eu sei que para vocês também, como eu aqui entrevistando, dá vontade de ficar aqui lembrando essas histórias. É muito bom. De repente a gente traz ele num segundo podcast aqui. Mas para finalizar, Geraldo, dá um recado para quem está na situação. Para quem está, de repente, num leito lá e que, de repente, algum parente mandou esse vídeo de incentivo, de motivação, de falar, cara, acredita em Deus, tenha fé, ó, veja pessoas que conseguiram superar, como a história aqui do Geraldo. Pessoas que também já estão na trajetória ali de recuperação, já estão voltando a caminhar, como você, já estão voltando a um ritmo de vida, mas ainda muitas vezes se sente meio que só ou discriminado de alguma forma. O que você, vivendo toda essa trajetória,
porque a gente entende que Deus permitiu que isso acontecesse, né? Tudo está no controle dele. E ele nos ensina muitas coisas, né? Então, assim, aquilo que você tem, o problema que você teve é canal de bênção para abençoar muitas vidas. Então, fala um pouco aí direcionado exatamente para as pessoas que estão no grupo, que vão, depois você vai colocar lá no grupo, né, esse vídeo. Manda essa mensagem para esse pessoal de que o que eles podem tirar de lição e o que eles podem esperar da vida, assim, no sentido de aprendizado que você teve com essa situação. Ó, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar assim, que a última palavra sempre é de Deus. Que a síndrome veio na sua vida, ela não colocou um ponto final, é uma vírgula. Então, você vai viver um período depois da síndrome, e você já está vivendo esse período. Então, é um período de aprendizado, um período de lutas, de mostrar que você não desiste fácil. Assim como eu não desisti, você também não deve desistir. Porque tem uma frase que eu carrego comigo, que ela diz o seguinte: você só vai saber o quanto você é forte quando ser forte é a única opção. Então, a gente vive uma vida desregrada. Então, a gente não sabe o potencial que a gente que a gente tem. Então, quando chega nesses momentos cruciais na vida da gente, é que a gente vai descobrir, né, o quão forte a gente é. E eu descobri essa força que estava guardada dentro de mim através dessa doença. Enquanto todo mundo, a grande parte, a grande maioria, falava que eu não tinha mais jeito, era um caso perdido, para mim já era, eu pude buscar força dentro de mim. Deus me deu essa força, essa vontade de viver, que eu falei, não, eu vou me apegar com o que eu tenho. E o que eu tinha era quase nada. E através desse quase nada, eu fui lutando. E fui me recuperando. Recuperando. Hoje eu estou aí. Hoje, para vir para cá, eu vim sozinho, vim dirigindo. Peguei a rodovia, vim sozinho. E então eu ganhei liberdade novamente. Tenho algumas limitações, tenho. Minhas mãos, tenho dificuldade com as mãos ainda. Uso órtex, igual eu falei, mas consigo andar distâncias curtas, mas consigo andar. Faço as minhas coisas em casa, higiene pessoal, me viro sozinho em casa. Faço até café. Você já tomou meu café quando você vai em casa? E diga-se, passagem muito bom. Né? A graça sem açúcar também, né? Sem açúcar, isso mas aí. É bom. Então, a minha palavra é essa. Não desanima. Porque isso aí é só um momento de tempestade que está passando na sua vida. Isso vai passar. É como aquela grande noite de escuridão, de trevas, mas você sabe que lá na frente vai amanhecer o dia. Né? Tem um versículo bíblico que em Salmo 23 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu andei nesse vale. Eu sofri momentos terríveis de dores, de desacreditar que eu ia melhorar, né? Passei pelo vale da sombra da morte, mas eu tive certeza que Deus estava comigo, né? Deus me amparou, Deus me abençoou, Deus me ajudou. E eu não sou especial, eu não sou exclusivo de Deus, eu sou apenas mais um filho de Deus. Então você também, você pode, né, superar também igual eu superei. Acredita que você vai vencer. Então essa é a minha palavra, não desista jamais. Lute sempre, porque no final a vitória vem, ela sempre vem. Amém, é isso aí. Deus te abençoe. Geraldo, muito obrigado, valeu mesmo por compartilhar a sua, de forma bem resumida, né, a sua trajetória de vida, mas até aqui o Senhor o guardou e a gente sabe que Ele nos guarda sempre. Eu queria fechar com uma palavra.
Hoje eu posso dizer para você que eu aprendi uma grande lição de tudo isso. O que eu queria deixar para você que está vendo esse vídeo, né? Como eu contei, minha vida toda foi ali de trabalhos, de busca de realizar sonhos. Hoje eu já estou aposentado por invalidez, tenho uma vida mais tranquila. Então, o que eu aprendi é que o que a gente leva dessa vida são os momentos que a gente tem em família, momentos felizes. Então, a palavra que eu queria deixar para você é o seguinte: viva mais, viaje mais, curta os momentos felizes, né? Momentos que você consegue viver de felicidade, curta, viva, gaste, ou melhor, invista tempo em família, filhos, seus entes queridos, porque é o único bem que a gente leva dessa vida. Então, viva momentos felizes, curta esses momentos felizes. Então, essa é a minha palavra. Sensacional. Ficamos por aqui no podcast da Proface. Grande abraço e até nosso próximo encontro. Show de bola, cara.